a gente não pode ultrapassar dos limites. Existe até onde a gente pode ir e existe um ponto que, se a gente passar, obviamente, a gente começa a cometer crime. Eu vou falar com vocês a opinião do Leonardo Stoppa, a minha opinião a respeito do que está acontecendo hoje. Nós temos hoje um STF totalmente acovardado, nós temos hoje Câmara e Senado que não representam a maioria do povo brasileiro, foram cunhados na mamadeira de piroca, e nós temos um presidente que foi eleito através de uma fraude eleitoral. O Ratinho fez uma proposta, os militares tomarem o poder para organizarem tudo e depois entregarem para a população através de uma eleição. O Ratinho falou a coisa mais idiota do mundo, porque os militares já estão no poder. Mas será que o que ele falou é crime? Não. Ele simplesmente expôs a opinião. A minha opinião, a opinião que eu tenho hoje, é que o STF, e eu não estou falando de ministros um ou outro, eu estou falando do órgão, ele permitiu o golpe de Estado no Brasil, ele permitiu a retirada do Lula das eleições, ele permitiu que o Bolsonaro vencesse utilizando métodos proibidos como impulsionamento de WhatsApp, impulsionamento de Twitter, ou seja, o STF permitiu que chegássemos onde chegamos hoje. O STF permitiu a Lava Jato destruir a economia brasileira. Então qual que é o maior inimigo do Brasil quando a gente percebe em termos de poder? Quem poderia interromper tudo isso que está acontecendo hoje e não interrompeu? É o STF. Então, de todos os órgãos da democracia brasileira, o mais sujo é o STF. Porque o STF tem poder demais. Vocês repararam que na hora que o Alexandre de Moraes quis, ele botou o Daniel na cadeia? O STF teria poder de fazer o que ele quisesse, como, por exemplo, começaram os protestos de 2013, já eram para destruir a democracia brasileira, o STF podia ter barrado. Quando o Aécio Neves contestou a eleição, o STF podia ter barrado. Quando a Rede Globo começou a fazer essa insurgência, vejam bem, a insurgência que o Daniel está cogitando contra o STF é a mesma insurgência que a Rede Globo e os demais canais de televisão pediram contra o Poder Executivo. Só para vocês terem uma ideia. Vejam bem, a mesma proposta de arrancar os ministros do STF que o Daniel fez e foi para cadeia é a proposta que a Rede Globo fez de tirar a presidenta Dilma. O STF podia ter evitado tudo que nós estamos vivendo hoje. O STF podia ter interrompido a Lava Jato como sendo um órgão de destruição da economia nacional. O STF deixou isso acontecer. Quando o Lula falou que o STF é um órgão totalmente acovardado, o Lula não deixou de falar a verdade. Então, qual que é a minha opinião? Que o STF é um órgão totalmente acovardado e que só prejudica a sociedade brasileira. É o meu direito falar isso. Na minha opinião, o STF poderia deixar de existir, que não faria falta nenhuma. Isso é opinião minha. Agora, eu jamais posso chegar aqui e solicitar às pessoas que batam nos ministros do STF com gato até o gato miar, porque aí eu já estou fazendo uma instigação pública de um crime contra os ministros do STF. Então, uma coisa é a opinião do Ratinho. O Ratinho tem a opinião de que hoje, se os militares assumissem e tirassem todos os políticos para tentar renovar essa porcariada, isso poderia melhorar. O Ratinho só esqueceu que os militares já estão no poder e não melhorou merda nenhuma, estão roubando juntos.